Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Este capítulo começa, mais uma vez, Jesus falando por parábolas. Jesus conta uma história, para expressar uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual. Então Jesus, ele começa dizendo, de novo, Jesus entrou a falar por parábola, dizendo-lhes, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ou seja, Jesus, mais uma vez, ele está aqui falando sobre o reino dos céus. Mateus fala sempre em reino dos céus, ele não fala em reino de Deus. Por quê? Mateus pregou para os judeus. E os judeus não aceitavam falar no nome de Deus assim abertamente. Então Mateus fala sempre reino dos céus. Vamos ver que nos evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas, nós já vamos ver reino de Deus. Mas o fato é que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Estou falando de Jesus com a sua igreja. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Ou seja, esses homens não quiseram participar das bodas. Aqui nós estamos referindo aos judeus, para aqueles que Jesus veio e os rejeitaram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Aqui nós estamos entendendo que aqui foram os profetas que foram enviados, que muitos morreram por conta do nome de Deus. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui Deus traz juízo para a humanidade, para aqueles que o rejeitaram. Haverá um juízo final, onde todos aqueles que o rejeitaram serão lançados no lago de fogo. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Ou seja, a todos os povos, gentios e judeus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Vamos ver aqui que há agora a convivência entre todos, entre aqueles que vão se salvar e os que não vão se salvar. É a nossa vida. Os que vão crer em Jesus e os que não vão crer. Ou seja, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então, daquela mesa ali, de todos os convidados, ele percebeu que tinha ali um homem que não tinha veste nupcial. E nós vimos esse texto aqui, que Israel rejeita o Evangelho, O Evangelho foi anunciado a outros e o rei ofereceu veste de salvação. Ele perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ele não falou, ficou mudo, não respondeu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós vamos ver que precisa de uma mudança de mentalidade.
de comportamento, porque a roupa deste homem não estava adequada, porque tem que ser uma roupa lavada com o sangue de Jesus. Quando nós aceitamos, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, né? Quando nós agora passamos a ser vivificados pelo Espírito Santo, quando nós agora temos fé e arrependimento daquilo que fizemos contra o nosso Salvador, ali nós temos uma roupa lavada com o sangue de Jesus. É isso que ele quer dizer aqui, que esse homem não teve essa roupa lavada. E aquele que não for regenerado, que não for justificado, que nessa caminhada de fé, da santificação, ele está dizendo que, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas muitos não querem. Muitos não querem deixar essa vida mundana, essa vida do pecado, para viver uma vida de santificação, uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Porque os fariseus, eles não conseguiam surpreender Jesus em nenhum momento. Jesus sempre tinha uma resposta que calava estes homens. Então eles procuraram, né, de alguma maneira, fazer alguma pergunta que pegasse Jesus, surpreendesse Jesus. Mas não conseguiam. Então eles, retirando-se, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só o que esses homens estão agora dizendo. Eles mandam alguém elogiar Jesus. Aqueles homens que pensam o contrário sobre Jesus, que Jesus é um impostor, que Jesus está blasfemando contra Deus. Eles são hipócritas, raça de víboras, porque eles pensam uma coisa e estão dizendo outra. Estão agora elogiando Jesus, mas só da boca, porque do coração não tem nada disso. Ele diz: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Uma pegadinha para Jesus. Elogiam Jesus com hipocrisia. Agora lançam uma pergunta para Jesus, uma pegadinha. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Ou seja, aqueles que pensam uma coisa e dizem outra. Eles não pensavam isso de Jesus, que Jesus era mestre, que era verdadeiro, que ensinava o caminho de Deus. Não pensavam isso de Jesus. O contrário, Jesus era um impostor, que Jesus blasfemava contra Deus. É isso que eles pensavam de Jesus. E Jesus sabiamente diz: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Um denário era mais ou menos um dia de trabalho naquela época. Aquela palavra que nós acabamos de ler, que nós lemos, né, dos trabalhadores da vinha. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Trouxeram esse denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie, essa inscrição que está na moeda, cunhado na moeda? Responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Ou seja, não pegaram Jesus. Por mais que tentassem, não conseguiam. Porque Jesus está falando aqui: dá a César o que é de César. Paga o que você der, os impostos a César. E paga o que é de Deus, os impostos do templo, que é para Deus, paga os impostos do templo.
que é de Deus. Mas eles, mais uma vez, eles vão tentar ainda, né, pegar Jesus. Então eles vão agora, os saduceus vão agora até Jesus. E naquele dia aproximaram dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram, os saduceus, eles eram normalmente, eles ainda tinham poder político. Porque no Sinédrio eram compostos de 71 membros. Geralmente o sumo sacerdote eram saduceus. Ele não cria em anjos, não cria em espírito e nem cria em ressurreição dos mortos. Já os fariseus criam. Os fariseus eram aqueles homens que eles tinham a base da lei. Eles conheciam a lei. Eram legalistas, mas conheciam a lei. Já os saduceus, eles não criam nada disso. Então eles vão chegar a Jesus e dizer, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, suscitará a descendência falecida. Ele está levantando aqui a lei do levirato, que está, né, lá em Levítico. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Eles vão exemplificar. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou a mulher e a seu irmão. Era assim. Morreu o marido, tinha 7 irmãos e não tinha descendência. A lei do levirato dizia que o irmão e o cunhado dela tinha que casar com a viúva. E o filho, quando nascesse, era a descendência do primeiro marido. Era assim que acontecia naquela época. A lei dizia isso. Ele vai dizer que depois e sucedeu o mesmo com o segundo, com o terceiro, até o 7. Ou seja, todos morreram. E depois de todos, ele morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, todos casaram com ela. Lá na ressurreição, quem será o marido dela? Por que eles perguntaram isso a Jesus? Porque ele não cria ressurreição. Ele não cria ressurreição. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui, você não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus, do Espírito Santo. Você não conhece. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Lá na eternidade, no corpo glorificado, seremos como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendo lido o que Deus os declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está dizendo que esses homens, certo, já estão com a alma lá no paraíso e que ressuscitarão, com certeza. Está falando em ressurreição. Ele não é Deus de mortos, mas dele sim de vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Porque nesse exemplo aqui, Jesus fala de anjos, ressurreição, que ele não cria nem anjos e nem ressurreição. Jesus mostra que seremos como anjos, que anjos existem, eles não criam, e fala na ressurreição. Fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Jesus sempre tinha uma palavra que fazia com que a pergunta deles fosse respondida de forma com eficácia. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Ou seja, ninguém consegue calar este homem. Todos nós já tentamos e ninguém consegue calar este homem. Os saduceus estiveram com ele, falaram sobre ressurreição e mesmo assim não conseguiram, né, fazer com que Jesus não tivesse nenhuma resposta. Jesus sempre tem uma resposta. Esses fariseus, que eram homens que conheciam a lei, eram homens, né, da palavra, se reuniram em conselho, porque não aceitavam aquilo. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhes perguntou,
mestre, qual é o grande mandamento na lei? Nós sabemos que a lei tinha 613 mandamentos. Se você não cumprisse um, não cumpria todos. E tinha alguns mandamentos da lei que eram subjetivos. Você não tinha como julgar se a pessoa cumpriu ou não a lei. Vamos imaginar os 10 mandamentos. Os 4 primeiros falam do amor a Deus. E os 6 últimos do amor ao próximo. Mas dos 6 que falam do amor ao próximo, começa honrando pai e mãe, honrarás pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho e não cobiçarás, e a fala da cobiça. Cobiça é subjetivo. Alguém pode entrar no pensamento de alguém e saber que ele está cobiçando? Não. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém. Então você não tinha como atender a lei, porque tinha 613 mandamentos. Então ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Dos 613. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ou seja, esse é o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, né? Amar a Deus acima de tudo. Acima da nossa família, dos nossos pais, da nossa esposa, dos nossos filhos. Em primeiro lugar, nossa vida é Deus. É o amor a Deus. Ele vai dizer agora, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, estava todo o Antigo Testamento, que era a lei, né, e os profetas. Então Jesus dá uma resposta aqui fabulosa. Jesus, quando ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque ninguém podia obedecer esses 613 mandamentos. A lei não traz salvação para ninguém, mas a lei diz que nós somos pecadores, mas ela não corrige o pecado. Então a lei, ela nos levou a Cristo. Ela serviu de aro e tutor para chegar a Cristo. E lá na cruz, Cristo morre. E os nossos pecados, a lei diz que nós pecamos. E os pecados que estão lá, a justiça divina, que está dizendo que nós somos pecadores. Aí, quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, aí aquilo que nós tínhamos lá é apagado. E nossos pecados são perdoados. Na justificação. Então a justificação é uma coisa, porque além de perdoar nossos pecados, ele nos dá ainda um bônus, que é a vida eterna. Diferentemente só do perdão. Perdoou, está perdoado. A justificação perdoa, ainda dá um bônus para nós, que é a vida eterna. Mais uma vez, esses homens não conseguem pegar Jesus. Jesus sempre tinha uma resposta sábia. Mas aí, reunidos os fariseus, continua ainda, eles tentando ainda, né? Ainda pegar Jesus. Reuniu os fariseus, interrogou-os. Agora Jesus é que vai interrogá-los. Eles tentam, de todas as maneiras, fazer perguntas a Jesus. Ele respondeu todas. Agora Jesus vai perguntar a eles. É o contrário. Reuniu os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Davi era um título messiânico, né? Filho de Davi era um título messiânico. Né? Replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, né? Chama-lhe Senhor, dizendo, disse-lhe o Senhor ao meu Senhor. Está no Salmo 110. Assenta à minha direita até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos pés. Então Jesus está dizendo que ele veio da descendência de Davi, mas Davi
reconhece que o Messias era Senhor dele. Que o Messias era Senhor de Davi. Se Davi, pois, lhe chamou Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Ou seja, na vida de Jesus, as caminhadas de Jesus, quando ele fazia milagres de cura, milagres sobre a natureza, milagres de ressurreição dos mortos, havia sempre alguém, fariseus, anciãos, saduceus, escribas, sempre buscando, né, pegar Jesus, fazendo perguntas para ver o comportamento de Jesus. Mas depois de tudo isso aqui que nós vimos, ele diz, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então, todas as perguntas que ele fazia a Jesus, ele respondia. Agora Jesus perguntou, eles não sabiam responder. E assim Jesus termina essa mensagem para nós, com humildade que ele é peculiar. Jesus, ele responde tudo de acordo com a palavra de Deus, porque ele é o Deus Salvador de toda a humanidade. Que Deus continue nos abençoando.